Pessoal, meu nome é Douglas. Eu estou trabalhando num projeto onde eu vou estar utilizando estes transmissores sem fio. Eu vejo que muita gente está utilizando esses transmissores. Ele facilita muito na hora de elaborar um projeto, pois ele já tem um microcontrolador que faz toda a comunicação com o chip principal aqui de transmissão sem fio. Então ele acelera bem a parte de projetos. Você não precisa se preocupar com o projeto em si, em escrever uma biblioteca e coisa parecida. Você pode focar só no seu projeto. Então, eu adquiri algumas peças desse transmissor, é o HC12, e de acordo com o fabricante, ele pode atingir até 1 km de distância. Só que o módulo original, ele vem com essa antena helicoidal, que eu não sei se ela é a antena ideal para atingir essa distância de 1 km, se ela tem o ganho necessário para isso. Mas o fabricante diz que o módulo é capaz de atingir até 1 km de transmissão de dados. Então eu vou estar fazendo um teste hoje aqui. Eu montei essas duas plaquinhas aqui com o microcontrolador, um PIC, que vai transmitir um pacote de mais ou menos 64 bytes a cada 1 segundo. E eu tenho aqui no notebook um terminal, um mini terminal aberto, onde eu vou estar recebendo esses bytes a cada 1 segundo. E eu vou realizar dois testes. Eu vou realizar um teste com baud rate de 9.600 bits por segundo, com uma antena helicoidal e também com uma antena comum, para ver se tem alguma diferença, um ganho ou uma perda nessa transmissão e recepção de dados. E depois também vou fazer uma transmissão usando um baud rate de 2.400 bits por segundo, que de acordo com o manual do fabricante, com um baud rate de 2.400 ou 1.200, tem um baud rate no ar de 5.000 bits por segundo e tem um alcance maior. Já com baud rate de 9.600, que é o padrão do módulo, tem um baud rate no ar de 15.000 bits por segundo e a perda é maior. Então, o alcance dele é menor nesse baud rate de 9.600. Então, primeiro eu vou estar realizando um teste com esse baud rate de 9.600, com as duas antenas, a helicoidal e a comum. E depois eu vou postar os resultados para você. Então, você que estava procurando aí uma informação realmente de uso real desses módulos, ver realmente a efetividade do módulo com essa antena que acompanha o módulo, qual seria a distância alcançada. Vou estar realizando esse teste hoje. Só que eu não sei se aqui eu vou ter as condições ideais. Esse 1 km, de acordo com o manual, é em condições ideais e em visada. Eu vou estar realizando o teste aqui, eu estou numa zona rural e eu vou caminhar naquela direção. E tem aqui algumas árvores no caminho, eu não sei se isso vai influenciar muito na recepção de dados. Mas eu espero que não, espero que o resultado seja satisfatório. Mesmo assim, eu vou estar colocando o resultado, mas deve-se levar em consideração que tem aquelas árvores no caminho. Então eu tenho aqui o mini terminal e o módulo transmissor. Eu vou acionar ele aqui para você que está assistindo o vídeo ver como que funciona. Então eu vou estar transmitindo esses pacotes. Aqui, inicialmente, num baud rate de 9.600 bits por segundo. E eu vou estar caminhando com esse notebook e ver até onde esses dados ainda são recebidos. Ó, pessoal, aqui eu já estou numa distância boa. Eu ainda não fiz os cálculos ainda, depois eu vou fazer os cálculos exatos com o GPS. Mas eu devo estar já no mínimo 100 metros de distância do módulo transmissor. E não houve nenhuma perda no pacote que está sendo enviado ainda pelo transmissor e aqui pelo receptor. Eu vou caminhar mais um pouco para verificar se continua estável essa recepção de dados.
Pessoal, eu já caminhei bastante aqui. Depois eu vou ver qual que é a distância exata, mas eu imagino que eu já deva estar a mais ou menos uns 200 metros. Eu parti de lá, aí pegou o foco, até aqui. Está recebendo o sinal, o pacote de dados a cada 1 segundo sem perda de informação. Eu vou caminhar mais um pouco agora para ver se continua essa recepção. Aqui começou a falhar a recepção dos pacotes. Eu estou bem longe do transmissor, estou bem cansado também aqui. O transmissor está lá, não sei se dá para observar, lá naquela casinha no final da montanha. E essa transmissão aqui foi com essa antena, que deixa eu tentar focalizar aqui. Essa antena aqui, que é a antena helicoidal que acompanha o módulo. Eu vou estar realizando agora um outro teste usando a antena normal, para ver se supera essa distância que eu alcancei, que o módulo atingiu agora, ou se vai ser inferior. Pessoal, aqui eu já estou mais ou menos uns 300 metros do transmissor, usando essa antena comum. E até agora a recepção tem sido melhor do que quando utilizada a antena helicoidal. Vou tentar focalizar aqui a recepção de dados, os pacotes que estão sendo recebidos. Como pode-se observar, não está tendo nenhuma perda de dados na recepção dos pacotes. Aonde o transmissor está, naquela casinha lá, aproximadamente uns 300 metros. Eu vou subir mais um pouco e ver qual é o alcance dessa antena comum. Mas então nesse ponto aqui já tem mais ou menos uns 540 metros de distância do transmissor e ainda está recebendo os dados. Lembrando que a frequência que eu estou utilizando é a frequência de 433 MHz e essa antena aqui ela tem 1/4 de lambda, ou seja, 17,3 centímetros. Eu vou então estar me afastando mais um pouco do transmissor para ver o limite dessa antena. Até agora ela se mostrou superior à antena helicoidal. Vou ver se eu consigo focalizar aqui. Vou resetar. O pacote ainda está sendo recebido com o uso dessa antena. Eu imagino que eu esteja a mais ou menos uns 800 metros, nem dá para ver direito onde o transmissor está. É aquela casinha lá no fundo. Depois eu vou estar colocando uma imagem do Google Maps, do aplicativo do celular, que está medindo a distância em linha reta. Mas na verdade aqui eu não estou numa superfície plana, como dá para ver aqui, é uma região montanhosa e mesmo assim o sinal está sendo recebido aqui sem perdas. Lembrando que a potência também utilizada no transmissor está sendo de 100 mW. Então eu vou subir mais um pouco ali para cima, ver se a recepção de dados continua estável como está até agora. Eu imagino que a mais de 1 km do transmissor, nesse ponto aqui, a recepção de dados ainda está estável. Algumas vezes acontecem perdas de alguns bytes do pacote, o pacote não chega íntegro aqui, mas a recepção ainda está 90% estável. Eu não vou conseguir estar subindo mais, eu já estou no limite do terreno. E como dá pra... eu vou mostrar onde está o transmissor. Tá nessa casinha. Eu imagino que seja mais de 1 km esse ponto. Então, nesse teste que eu realizei comparando a antena helicoidal que acompanha o módulo e essa antena aqui comum de 17,3 centímetros, essa antena aqui ela se mostrou bem mais eficiente que a antena helicoidal, sendo que essa antena ainda não tem a necessidade de estar apontando
aqui para o módulo receptor. Ela simplesmente está na posição como essa aqui está, no módulo transmissor. E a recepção, aqui dá para observar que houve uma perda de alguns bytes do pacote. Na verdade, aparentemente voltou a recepção. Então realmente esse daqui é o limite, utilizando 100 mW de potência e essa antena comum aqui. Como vocês puderam observar nos dois testes que eu realizei, a distância alcançada pelo módulo, esse módulo aqui, com essa antena comum de 17,3 centímetros, foi muito, mas muito superior a este módulo aqui, utilizando essa antena helicoidal que vem com o módulo. Esse módulo aqui teve, no meu teste, uma distância de 500 metros. Isso você tendo que fazer o direcionamento correto entre os dois módulos. Já esse módulo com essa antena teve um alcance de 1 km sem a necessidade de direcionamento, simplesmente com a antena na posição vertical. No teste que eu realizei com essa antena de 1 km, eu cheguei no limite do terreno aqui, que é 1 km de raio de onde eu estava com o módulo transmissor. E de acordo com o manual do fabricante, como disse inicialmente, para o baud rate no ar de 5.000 bits por segundo, ele pode alcançar uma distância ainda maior. E o teste que eu realizei, ele foi feito com um baud rate de 15.000 bits por segundo no ar, que equivale a 9.600 bits por segundo do baud rate da porta serial, que é o baud rate utilizado para comunicar com o módulo, entre o PC e o módulo, ou o microcontrolador que eu estava utilizando para transmitir os dados. Eu também ia realizar o teste utilizando esse baud rate aqui, de 2.400 bits por segundo, para ver a distância que ele atingiria. Mas como eu não tenho aqui um raio superior a 1 km, que teoricamente ele iria atingir uma distância superior ao teste anterior. Utilizando esse baud rate de 2.400 bits por segundo, ele conseguiria facilmente atingir uma distância maior que 1 km obtido anteriormente. Então por esse motivo eu não vou nem realizar um segundo teste utilizando esse baud rate, porque eu não tenho aqui para onde ir, eu não tenho aqui uma área livre de 1 km. É só fazer o cálculo. Se você for utilizar um canal diferente desse módulo, diferente dos 433 MHz, é só fazer o cálculo do lambda e você vai obter o tamanho que você vai ter que usar para essa antena para o canal que você escolher. Todo o teste que eu fiz aqui foi utilizando o canal que ele já vem setado, que é o canal 1, 433 MHz, 4, se eu não me engano, que pode ser alterado. Consequentemente, você alterando esse canal, você tem que alterar o tamanho dessa antena. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje aqui. Eu também estava querendo essa informação, saber se realmente esse módulo conseguia atingir o 1 km, como diz o fabricante, utilizando essa antena que vem com ele. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e que esse vídeo também possa ajudar vocês. Bom, obrigado aí por assistir. Um abraço para vocês. Até mais.